Eu acho que eu nunca vi tanta hipocrisia junta por metro quadrado. Resultado da votação. Votaram sim 367 senhoras e senhores deputados. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. Abstenções 7. Ausentes 2. Total 511. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição. Como é que funciona um impeachment, na verdade? Só para explicar para vocês, para o público em geral. Bom, entraram com uma ação de impeachment o Miguel Reale Júnior, a Janaína Pascoal e o Hélio Bicudo, tá certo? Inclusive era do PT, foi das fileiras do PT. Então entrou com uma ação de improbidade séria, de improbidade administrativa. Aí a Câmara aceitou. Quem era o presidente da Câmara na época? Eduardo Cunha. Então Eduardo Cunha aceitou a questão do impeachment, e aí o que acontece? Ele estabeleceu um relator, criou um relator, tá certo? E aí essa discussão, na verdade, foi o que? Ela foi pauta de discussão entre os líderes partidários, de todos os partidos políticos. Então, foi aprovado o impeachment dela, na verdade, um relatório. Esse relatório, então assim, foi colocado em pauta, em pauta, na verdade, assim, a aprovação ou a reprovação do impeachment com relação a Dilma. Então, para que ela pudesse ser impeachmentada, na verdade, tinha que haver 2/3 da Câmara Federal, que de fato houve. Durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, nós percebemos ao longo da votação, principalmente da Câmara dos Deputados, não da Câmara dos Senadores. Na Câmara dos Senadores, o ministro do Supremo Tribunal Federal, na época o presidente o Lewandowski, ele proibiu vários tipos de ritos que se seguiram na Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados foi literalmente um show. E não adianta você negar que ali não tinha um aspecto de violência. A ideia de você humilhar uma presidente, a ideia de você atacá-la no seu processo histórico, no seu processo de vida pessoal, ano que vem teremos um presidente da República que homenageou o seu voto no único homem que foi considerado pelo Brasil, pela justiça brasileira, realmente um torturador. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ele não era só o terror da presidente Dilma Rousseff, ele era o terror de várias pessoas, inclusive de pessoas que não tinham nada a ver com movimentos de luta, de guerrilha. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Porque aquele foi um momento ímpar de, na verdade, sim, se aceitar o impeachment da Dilma. Quer dizer, foi aceito. E ali foi o quê? A votação, na verdade, quem era contra e quem era a favor. A mídia, de certa forma, naquele momento foi importante, porque passou em cadeia nacional, porque é um momento importante da história. E porque, assim, é o terceiro pedido de impeachment de um presidente da República, como disse anteriormente. Primeiro foi Getúlio Vargas em 54, foi rejeitado, posteriormente Collor em 89, perdão, 92, né? E agora é da Dilma. Minha mãe nega Lucimar, meu sul e sudeste do Pará, meu Tapajós amado, minha querida nordeste do Pará, toda a área metropolitana, nós encaminhamos, em nome do Brasil, minha mãezinha, dos meus filhos, dos meus amigos do Solidariedade, esse povo querido que vota sim, nós votamos sim, e quem vota sim, coloca a mão
a situação já era óbvia, já era um jogo de carta marcada depois dali, não teria problema nenhum. O senhor, então, deputado, o presidente da Câmara dos Deputados, né, o então senhor excelentíssimo Eduardo Cunha, que hoje está preso e de forma alguma faz delação premiada, porque ele sabe que depois que esse processo passar, ele vai ter mais do que os outros deputados na mão, o PMDB, que teve até que mudar o seu nome depois do processo de impeachment para MDB, eles hoje estão fadados a uma situação na qual eles pagaram um preço pelo golpe. O golpe em si, ele não é mais uma surpresa para a sociedade. A sociedade sabe que foi um golpe e a sociedade não nega. Assim, é claro que ali existe jogo de interesse. Tá? Ninguém está ali porque é bonzinho, não. Não, ali as pessoas estão ali, na verdade, assim, utilizaram uma linguagem que possa, assim, dar a entender que, poxa, de repente, olha, eu sou isento, eu não tenho nenhuma culpabilidade nisso e tal, né? Então, de certa forma, utiliza-se uma linguagem que, assim, se você vai se autopromover, questão do impeachment, a Dilma foi afastada. Quer dizer, muitos estão ali, na verdade, também estavam envolvidos em escândalos. E nem por isso foram punidos da mesma forma. Pátria amada! Pátria amada! Seu filho, o delegado Valdir, não foge à luta! Por ti, Goiânia, querida! Por ti, Goiás! Pelo meu país! Por Deus! Por minha família! Pelas famílias, pelas pessoas de bem! Meu voto é sim! Nós tínhamos uma bancada evangélica muito forte na Câmara dos Deputados, que se juntava com a bancada ruralista e se juntava com a bancada armamentista, né? Que era a famosa bancada BBB, Boi, Bíblia e Bala. Por que a bancada evangélica tem tanto poder no capitalismo hoje, na sociedade brasileira hoje? Porque ela é casada literalmente com o neoliberalismo. E ela é casada com o neoliberalismo num aspecto ultraconservador, que é uma coisa extremamente absurda, né? Então, por exemplo, você chega na sociedade economicamente e diz que ela tem que ser livre, só que nos costumes ela tem que ser rígida, ela tem que ser tradicional. Isso é um contraponto, você se contradiz o tempo inteiro. A família tradicional, Deus e a pátria, isso são aspectos claros, né, do que é a extrema-direita. A extrema-direita não sobrevive sem isso. Ela precisa dessa construção, né? Você não tem como questionar Deus, você não tem como ir contra Deus. Você ir contra Deus é você estar do lado do mal, porque Deus é de todo bom. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ela exigia as mesmas coisas que as marchas de 2015 exigiam. A ideia de intervenção militar, uma intervenção militar constitucional, isso não existe. Apesar que a Dilma foi impeachmentada, saiu, houve impeachment da Dilma, os problemas continuam, da corrupção, dos mandos, etc. Então, de certa forma, o problema não seria o impeachment dela, porque o problema continua. Se nós acreditamos que a gente já viu a melhor parte do show, é porque a gente tem que lembrar, como o Guy Debord sempre fala, o show ele sempre se renova. Porque se o show não se renovar, ele não cria o prazer do espetáculo, ele não deixa você inerte. E a grande questão da sociedade do espetáculo é fazer com que o personagem histórico, que o cidadão não seja personagem histórico.